Graça e paz, queridos. Uma boa noite para você, para toda a sua família, para todos vocês que nos ouvem, que estão nessa live junto conosco. Nesse momento, convide outras pessoas, compartilhe essa live com a gente, para a gente estar alcançando um número maior de pessoas cada vez mais. Hoje vai ter uma palavra poderosa e revelada através do pastor Júnior para as nossas vidas. Então já comece a compartilhar essa live, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Vamos dar início a mais essa live, mais essa reunião. Convido você a entrar em oração junto conosco nesse momento, a levantar um altar de adoração aí onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, mas vamos unir a nossa fé, vamos ligar aqui na terra para que seja ligado no céu. Glória a Deus. Senhor, nós mais uma vez te entronizamos, te bendizemos e pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. Limpa a nossa mente, nosso coração, nos ajuda a te adorar e te bendizer em espírito e em verdade. Estamos aqui, Senhor, para te entronizar, estamos aqui para te louvar, para te bendizer e para ouvirmos a tua palavra. Fala aos nossos corações, abençoa o pastor Júnior, fala através dele poderosamente aos nossos corações. Meu Deus, que haja um quebrantamento, que haja, Senhor, transformação, que haja libertação, que haja salvação nessa noite, que haja, Senhor, cura nos lares, nas famílias, na vida de cada um que venha nos ouvir, que venha passar por essa live, que venha assistir esse vídeo. Ó Senhor, nós pedimos que a tua presença venha se manifestar em cada lar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, graças a Deus. Convide a Ele para entrar na sua casa. Diga para Ele para que Ele se sinta à vontade, que Ele venha fazer o querer dEle nessa noite. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer. Coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Eu quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Eu quero mergulhar e furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti, e furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Eu quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Eu quero mergulhar.
glorioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Glorioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. E furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo, mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, e tua majestade é real, e tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, e tua majestade é real, e tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, e tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Eu creio em ti. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, e tua majestade é real. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
pode declarar isso? Invocar os céus, o reino dos céus sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o lugar onde você está nesse momento. Você pode clamar: deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu descer nas casas das pessoas que estão assistindo nesse momento, Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade nesses lares, assim como é no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino. Deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu o poder. Sempre, amém. Pra sempre, amém. Vem, teu reino vem, o teu reino vem sobre nós. Teu reino vem, o teu reino vem, o teu reino vem, o teu reino chega todo mal dissipado, todo mal é dissipado, porque o Senhor é santo, o Senhor é puro, e as trevas elas têm que bater em retirada. Por isso nós invocamos o Senhor, meu Deus, sobre a nossa nação. Nós invocamos o teu reino sobre a nossa cidade, Cabo Frio, Senhor, e sobre a cidade de cada pessoa que está assistindo agora essa live. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça com que todo mal, faça com que toda Covid-19, Senhor, com toda enfermidade, Pai, bata em retirada, Deus. Venha com teu reino, venha trazendo paz, venha trazendo justiça, venha trazendo arrependimento, venha nos purificando, nos lavando e nos remindo, Senhor, trazendo a tua santidade, a realidade dos céus sobre este lugar, Deus. Nós declaramos um basta, nós declaramos um basta, Senhor, e nós declaramos que nós cremos no Senhor, nós cremos no poder que há em seu nome, nós cremos que o Senhor é o mesmo, aquele que fazia milagres antigamente, o Senhor ainda pode fazer. Por isso te invocamos, ó Deus Santo, venha sobre nós, Emanuel, 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 venha sobre nós, vem, 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 Santo, 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 vem, Santo, 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 vem, Santo, 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 vem, Santo, 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 vem, pois
pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura,
Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tocar ao meu coração. E já deixo aqui também um abraço do pastor Carlos, um abraço da pastora Adriana e um abraço da pastora Mariana, todos os envolvidos. E a você que tem nos acompanhado aí de todas as nossas transmissões, eu quero agradecer também aqui por você ter acompanhado aí a transmissão de terça-feira, que foi o nosso Talk Go. Lembrando que o Talk Go é um programa de entrevista, não é um culto. Por quê, queridos? Eu estou falando isso porque teve uma irmã que estava conversando hoje, ela falou assim, eu queria ter acompanhado o culto de terça. Eu falei, mas a gente não tem culto terça-feira. E terça-feira é um programa de entrevista, e não sei se todos que estão aqui do Ministério Louvor sabem, mas chegamos a 757, se eu não me engano, visualizações só do Talk Go. E eu fico muito feliz porque o próprio Facebook enviou uma mensagem para nós, Mary, dizendo que a nossa página está com muita relevância e muito engajamento, e por isso até liberou umas questões interessantes aí para a gente, abrindo assim oportunidades maiores, e algo que a gente nem esperava tão cedo, e tem acontecido. E eu volto a reforçar, você membro aqui da igreja, você que está em Friburgo, você que está em Santa Maria Madalena, a você que está em outras cidades acompanhando aí a nossa live, dizer o seguinte, a você que está em Bom Jesus de Itabapoana, minha tia Ângela, que está acompanhando, agradeço de coração aí a sua presença, dizer que nós não esperávamos tamanho alcance, e quando eu olho para algumas lives até de outras congregações, de forma alguma aqui desmerecendo as outras, mas eu fico muito feliz querer falar da nossa, que quando a gente olha para o número de visualizações, nós temos ali online batendo assim, às vezes até números recordes, e nós percebemos o quanto vocês são fiéis, acompanhando os cultos, recebendo. Eu sei que às vezes é um pouco complicado de poder acompanhar pelo celular, às vezes por uma televisão, mas saiba que essas transmissões alcançam muito mais gente do que a gente imagina. Como uma vez eu já citei aqui, volto a repetir, o nosso querido irmão Rodolfo Abrantes e o pastor Lipão, eles estavam fazendo uma live e eles estavam falando sobre essa questão de transmissão, e eles falaram assim, muita gente não entende o quanto a transmissão é importante. E eles disseram assim, olha agora para a transmissão do nosso Instagram, tem 5.000 pessoas acompanhando a nossa transmissão. Quando que nós falaríamos para 5.000 pessoas? E é mais ou menos isso, querido. Porque no Talk Go, o André tinha me falado que quando encerrou a transmissão, tinha dado 470, André, alguma coisa assim, 450 visualizações naquele momento. E ontem ou hoje, quando eu entrei para ver visualizações, chegou a 700 e quase já 800. Isso mostra o quanto nós estamos avançando, e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar sempre aqui conosco. Bom, esse é o meu agradecimento a todos vocês, com muito carinho. Eu mando aqui um beijo para vocês e dizer que também eu estou com saudade. O pastor Jackson está aqui também. Ele não falou, mas eu vou falar por ele, mando um beijo também. Pastor Jackson, com certeza no coração dele está ansioso para que tudo isso volte, não é verdade, pastor Jackson? Amém. Nós estamos ansiosos. E fiquem em paz, porque em breve, quando sair aí a notícia que a bandeira amarela está liberada para Cabo Frio, a tendência desse vírus estar em queda, e que em nome de Jesus, todos nós estaremos aí comunicando algumas mudanças, enfim, fiquem tranquilos, porque Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus, amém? Gostaria que você que está em casa agora, falasse aí para quem está do seu lado, assim, não converse comigo agora, porque agora é a hora da palavra, e eu tenho certeza que o que eu vou falar hoje foi algo que Deus tocou no meu coração, e é como se fosse uma série, uma sequência daquilo que eu havia pregado anteriormente, quando eu estava ali pregando, falando sobre Jesus dormindo no barco, e dessa vez a gente vai continuar falando de barco, e tem algo muito interessante, que uma das perguntas que eu sempre faço, até para estimular os irmãos a pesquisarem, é por que Jesus não foi no barco com os discípulos nesse dado momento. E antes de tudo, eu gostaria que você abrisse lá no livro de Mateus, capítulo 14, no seu versículo 22, Mateus 14, versículo 22, que vai falar sobre Jesus andar sobre o mar.
Eu vou fazer a leitura e os irmãos que estão em casa pelo celular ou com a Bíblia em mãos, acompanhem comigo, por favor. Está escrito assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Não sabemos das coisas ou causas do que acontecem na nossa vida, na nossa família ou ao nosso redor, mas nós queremos que para tudo há um propósito, porque eu creio, Deus, que tudo que o Senhor faz tem uma justificativa. Para tudo que o Senhor permite, existe um propósito, um crescimento, um amadurecimento. Para tudo o Senhor nos ensina. Por isso, Pai, eu te louvo e bendigo o teu nome e peço que teu Espírito Santo toque no coração de cada um agora que está acompanhando essa live, que está ao vivo conosco, que está assistindo esse vídeo posteriormente ao vivo. Eu peço, Deus, que o Senhor abra o coração, porque o Senhor é atemporal. Por mais que nós estamos agora transmitindo, o Senhor vai continuar falando quantas vezes for necessário que a pessoa entre nesse vídeo que está gravado ou que está ao vivo. Eu peço, Deus, que teu Espírito Santo abra os ouvidos, abra os olhos espirituais, que o coração, Deus, seja um coração de carne, um coração pronto a receber a tua palavra, e essa palavra venha ser gerada dentro do coração e que haja transformação e amadurecimento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu fiquei, como sempre, pensando: Jesus, qual vai ser o título da mensagem? E como eu tenho percebido, como a palavra diz, que o Espírito ouça o que a noiva ouça o que o Espírito diz à igreja, e nós temos que estar aptos e preparados para tudo o que está acontecendo. Não só pelo Covid, não só pelo Corona, não só por tantas outras situações, mas devemos estar atentos a cada detalhezinho, até mesmo talvez uma folha de uma árvore cair do seu galho, mas todos os detalhes, uma formiga andando ou um pássaro cantando, todos os sinais devem ser atentos àquilo que Deus quer falar. E eu me atentei que de uns meses para cá, todos que têm subido aqui têm falado especificamente de fé. E principalmente nesses últimos tempos agora, principalmente nesses meses que estão criando talvez um pouco de pânico, de situação por conta aí do Covid, mas eu creio que se você tiver fé, o medo não vai alcançar o seu coração, porque se você tiver fé, você hoje vai entender qual é a diferença, qual é o contrário de fé. E eu peço que você entenda que o título dessa noite é Aumente o nível da sua fé. Por que eu estou dizendo isso? Eu lancei uma pergunta, mandei para os grupos, amigos e algumas pessoas, eu disse o seguinte: por que Jesus não foi no barco com os discípulos? Somente o presbítero Júnior acertou a pergunta, porque ele falou que sabia da resposta e foi direto, foi reto, ele entendeu o mistério do negócio. E quando eu vejo sobre essa passagem que fala de Jesus andando sobre o mar,
eu primeiro preciso entender o que aconteceu antes, até porque o início do texto diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Presta atenção, antes desse acontecimento de Jesus andar sobre as águas, Jesus foi para um lugar deserto com os discípulos, e ali uma multidão, Jesus desembarca nesse deserto, e uma multidão já esperava Jesus, porque Jesus já estava ficando conhecido, a sua fama já percorria sobre aquela região, e Jesus, ao chegar, começou já curando enfermos e toda aquela situação. E no texto também vai dizer que ao cair da tarde, ou seja, ao cair da tarde, os discípulos começam a ficar preocupados e começam a dizer: Senhor, manda logo esse povo sair fora. Por quê? Porque eu creio que o Senhor já esteja cansado, o povo está aqui, não quer ir embora, já está há muito tempo aqui, e que cada um que se vire com a sua alimentação, cada um que busque o que comer. A palavra de Deus nos fala isso anteriormente. Mas Jesus, ele não estava ali por acaso, porque na verdade Jesus não estava ensinando sobre reino, ele não estava ensinando sobre igreja, ele estava mostrando o que era reino, ele estava mostrando o que era amor. E nada melhor do que você ter o poder divino para apresentar ao povo através de um milagre. E como que você faz, não por convencimento, mas como que você faz para atrair a atenção de um povo? Gerando um milagre. E Jesus, naquele momento ali, ele não pensa em dispensar o povo, até porque se fala de multidão, nós vamos ver no texto, logo depois que ele multiplica os pães e peixes, vai dizer que cerca de 1.000 homens, além de mulheres e crianças. Então você tenta imaginar, vamos imaginar aí, eu vou chutar aqui, 5.000 homens, vou dizer aqui talvez umas 3.000 mulheres, criança então nem se fala. Então, imagina aquela quantidade absurda de pessoas para ser denominada uma multidão, e a oportunidade de você falar do amor, falar de libertação, falar sobre cura, sobre transformação. Jesus não queria dispensar o povo, ele queria trazer o povo para perto dele. Ele queria trazer a multidão para próximo dele. Então, naquele momento, ele faz um milagre. Só que, quando os discípulos estão andando com Jesus, eles não conseguem observar o que está acontecendo. Os discípulos estão mais preocupados com a parte técnica, com mais a parte física de Jesus cansado, ou daquela multidão ali batendo cabeça, ou talvez o que a gente vai fazer para dar de alimento para eles. Mas Jesus está olhando no espiritual. O que eu aprendo nesse anterior para eu poder entrar na mensagem? Eu entendo que, nesse momento, Jesus nos chama a atenção para que a gente abra os nossos olhos espirituais. Porque enquanto a gente estiver olhando a parte física, a parte terrena, tudo que está acontecendo, tudo que a gente toca, a gente só vai ser técnico. A gente só vai colocar a mão naquilo que a gente alcança. E a fé, ela não está envolvida nisso. E Jesus quis mostrar até para os discípulos que um milagre foi baseado numa fé. E mesmo assim eles não conseguiram. Por que eu estou dizendo isso? Respondendo à pergunta que eu fiz, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e pede para que eles vão até o do outro lado da margem do rio. Mas olha que interessante, Jesus fica com a multidão. E logo depois da multidão, Jesus vai orar no monte. E eu creio que quando Jesus está no monte, os olhos físicos de Jesus não enxergam isso, mas eu creio no lado espiritual, ele enxerga o desespero dos discípulos no meio da tempestade. Porque olha só, quando eu leio o texto, eu percebo que Jesus fala assim: ao cair da tarde, lá estava ele só. Se ao cair da tarde, vamos entender que no final da tarde ainda vai escurecer, os discípulos saíram antes de escurecer, e eles foram no barco. Quando fala aqui de madrugada, provavelmente alguns estudiosos acreditam que madrugada se refere a 3 horas da manhã. Se não me falha os cálculos, André, que é o matemático da parada, se não me falha os cálculos, dá umas 9 horas mais ou menos, né? Vamos botar se for 6 horas, não sei. Mas calcula-se aproximadamente 9 horas que os discípulos estavam dentro dessa tempestade. Porque, presta atenção, a Bíblia, como eu disse na outra vez, a Bíblia, quando ela relata detalhes, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Diz assim, que os discípulos estavam remando contra o vento. Quantos aqui já andaram de bicicleta contra o vento? Quando eu tinha bicicleta, que eu andava contra o vento, eu falava assim, não vejo a hora de comprar uma moto, porque eu não aguento mais pedalar contra o vento.
Aqueles ventos de setembro, sabe, irmãos, que leva até a peruca de quem usa. Aquele vento de setembro que, se você for para a praia, você não tem como levar a sombrinha. Aqueles ventos de setembro, outubro, que parece que vai levar, né? Cabo Frio venta muito. Então eu fico imaginando aqueles discípulos remando, porque não existia motor naquela época. Então, um vento contra não dava nem para usar barco a vela. Não tinha como içar as velas. Vamos no remo. E eles remando e fazendo toda a sua força, a tempestade, ondas altas, empurrava o barco para trás e para frente, e todo aquele esforço. E Jesus parado, olhando para eles. O que Jesus estava provocando ali? Jesus estava provocando uma centelha de um milagre, uma centelha do poder dele. É interessante que, quando Jesus fala para os discípulos saírem dali, Jesus, na verdade, estava discipulando os discípulos. Como? Eu quero ensinar para vocês o que é milagre, porque vocês ainda não entenderam. Eu preciso ensinar para vocês o que é fé, porque vocês ainda não entenderam. E sabe o que eu vejo com isso, querido? Que existe muita gente que acha que entende o que é fé, mas que, na verdade, não entende o que é fé. Porque a fé, por mais que a Bíblia fale, até mesmo o dicionário diz que a fé, o dicionário diz que a fé é a disposição de confiar em algo ou em alguém. Ou a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza daquilo que a gente não vê, mas que se espera. Mas eu pergunto para os irmãos, qual é o contrário de fé? Qual é o contrário de fé? Aí eu me pergunto nisso. Qual é o contrário de fé? Não é verdade? Pensa aí. Se você está pensando, o que você acha, eu queria que você botasse aí agora nos comentários. Qual é o contrário de fé? Eu queria que você colocasse aí, que eu quero apresentar algo do que eu vejo espiritualmente, tá? Estou lembrando aqui que provavelmente a minha mãe e meu padrasto, Marcos, estão assistindo. Quero dizer para Marcos, Deus abençoe, obrigado por você também estar assistindo. E, por favor, não durma durante a transmissão, tá? Que eu sei que você, de repente, fica cansado um pouquinho aí, mas segura um pouquinho, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Mãe, vigia, quando der umas cochilas, você dá umas cutucadas nele aí. Bom, vamos lá. Então, por que eu estou falando que a fé, ela existe a parte contrária da fé? Vamos lá. Quando Jesus fica de longe, observando o barco, que ele vê os discípulos fazendo a força, se eu me basear pela mensagem da semana passada, está na mesma questão, porque esse acontecimento de Jesus andar sobre o mar vem muito depois, quando Jesus estava no barco e existe aquela tempestade. É muito depois disso. São anos depois. E olha só que interessante, preste atenção aqui. Quando Jesus, além de mandar, além dele querer ensinar, além dele querer discipular, era necessário que eles entendessem o que aconteceu no milagre dos pães e dos peixes. Porque o milagre aconteceu lá atrás, porque o que faltou neles tinha em Jesus de sobra. O que faltou neles? Alguém sabe? Os discípulos faltaram fé, Jesus teve fé. Porque quando os discípulos falam, mestre, vamos botar todo mundo para casa, porque cada um que se vire com sua comida, Jesus diz o seguinte, não, fica tranquilo que tudo vai dar certo e vai rolar uma provisão aqui, vai rolar um milagre. Jesus já sabia por quê. Não era porque ele era o próprio Deus, é porque ele era a fé em pessoa. Era um acreditar tão forte que ele confiava no Senhor, ele tinha a convicção do que Deus faria por ele. Então, Jesus, além dele botar os discípulos para o barco, Jesus está ensinando para os discípulos sobre fé. Agora vamos entender sobre o texto. Ele estava ensinando sobre a fé no meio de uma turbulência. Você quer ver uma coisa interessante? Isso aí todos os pregadores vão dizer, isso aí de forma incansável vão ser explanados aqui, principalmente, que nós só vamos lembrar de Deus no meio da tribulação. Só vamos lembrar de Deus quando alguma coisa está errada. Só vamos lembrar de Deus quando as coisas não vão bem. Porque quando as coisas estão caminhando, não é que a gente esquece de Deus. É que, na verdade, a gente continua no mesmo ritmo e Deus faz com que a gente venha desacelerar todo o processo e olhar para Ele novamente. Então, quando está todos aqueles discípulos fazendo toda a sua força no meio daquela tempestade, Jesus começa a ver que durante aproximadamente 9 horas de muito esforço,
Jesus entende que é hora de ensinar para eles o que é fé. Por isso existe essa turbulência. Então, da mesma forma que talvez você acredita que entenda o que é fé, Pedro também achou que seria fé. No texto a gente vê que no meio da tempestade, logo depois que Jesus ora, espiritualmente está falando o seguinte, que quando você ora no meio da tempestade, a sua fé é ativada. E quando a sua fé é ativada, coisas improváveis podem acontecer, como andar sobre as águas. Vamos lá que eu vou explicar isso aí para vocês. Já colocaram aí, André? O pessoal está falando aí, alguém conseguiu botar aí, qual é o contrário de fé? Ninguém? Que isso, querido? Vamos participar aí. Contrário de fé pode ser colocado como dúvida. Botaram? Isso. Dúvida. Ou você tem fé ou você não tem. Você não pode ter dúvida. Mas espiritualmente eu quero falar sobre medo. Até porque eu olhei para a Bíblia e entendi que a fé estava nesse momento relacionada ao medo. E Jesus, ele é enfático nisso. Ele até na mensagem diz assim, 14, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, ou seja, depressa, logo, de imediato, coragem, sou eu. Ou seja, qual é o contrário de medo? Coragem. Coragem sou eu. Aí ele vai e reforça, não tenha medo. O que está faltando aí? Fé. Será que durante todo esse tempo, será que eles não reconheciam a Jesus? Como é que eles poderiam afirmar ou achar que seria um fantasma naquele instante? Porque eu tenho certeza que se o pastor Carlos aparecer lá na esquina, ou a uns 50 metros de mim, ou talvez uns 100 metros, eu vou reconhecê-lo. Porque eu ando com o pastor Carlos o tempo todo. Se eu ver o pastor Jackson, talvez uns 50 metros, uns 100 metros, também vou reconhecer. Mas não é, tá, querido? Por causa, da parte... não é pela estrutura. Mas sabe o que é? O jeito de andar, o jeito de se mexer. Às vezes todos nós temos um tique, já reparou isso? Ontem eu estava reparando que Murilo, eu fiz, não sei, o presbítero já deve ter brincado muito disso, o morceguinho, que você dobra assim, faz dobradura de papel e joga um aviãozinho morceguinho. E ontem eu fiz com o Murilo, a gente recortou, fiz um avião a jato, aí a Mora pegou e estraçalhou tudo, a Mora acabou com a brincadeira. Fiz um morceguinho, ele vai dar uma cambalhota, volta, aquela coisa toda. Só que eu reparei o jeito que Murilo joga, ele vai dar um negócio com o ombro assim, ele se ajeita aqui a manga da camisa e joga. Mas é o jeito dele de jogar, ele primeiro se ajeita de um jeito engraçado e joga. Se eu tiver, por eu já ter visto isso, se eu tiver a 100 metros e ver ele fazer isso, eu vou falar, esse é Murilo. Eu, recordando isso agora, porque eu nem anotei isso, eu me recordo que onde minha mãe mora hoje, é onde eu morei. E na frente tem a Salcisne, as Salinas. E o meu sonho era pular a Salcisne ali para pegar pipa. Todo mundo soltava pipa, o vento era para lá, para a direção da Salcisne. E os garotos da rua pulavam para pegar pipa lá e vinham segurança para pegar os garotos. E meu sonho era pular. Não tinha como pular porque tinha um valão ali. Aí taparam. E é algo tão incrível que me lembrou agora, que tanto eu quanto meu primo, o Felipe, a gente tinha essa vontade de pular. Só que uma vez eu pulei e minha avó não viu. Só que quando meu primo pulou, eu era muito mais magro do que eu sou hoje. Minha avó viu, só que o meu primo estava muito longe mesmo. E ela falou assim, Felipe, é lógico que era você. Como que eu não reconheceria esse cabelinho de índio seu? Porque ele tinha um cabelo lisinho assim, igual um índio. Lembra que Debbie Lloyd cortava o cabelo assim? Mas era um asa delta muito retinho assim, engraçado demais. E ele era gordinho, cabelinho lisinho, escorridinho. E realmente de longe era ele, não tinha como não saber que era ele. Mas quando a gente convive muito com a pessoa, isso que eu quero dizer, convive muito com a pessoa, a gente reconhece as pessoas de longe. É lógico que, quando a gente está falando dessa passagem, no meio desse barco, no meio de uma tempestade, não tinha iluminação. Mas, no meio daquela tempestade, no meio daquele vento, eu acredito sinceramente, a marisia talvez, os ventos, a água meio que em gotículas voando, talvez embaçasse também um pouco a visão, dificultasse ali a pessoa de Jesus. Mas o que eu estou falando aqui é o jeito de andar, o quanto a gente conhece a pessoa. E eu creio que para Jesus dar alguns passos e pegar Pedro, Jesus não estava tão longe assim. Jesus estava próximo do barco.
Qual a distância que Jesus estava próximo do barco? A Bíblia não fala, talvez tenha algum estudioso que calcule aproximadamente. Mas eu vou acreditar que Jesus estivesse ali aproximadamente 10, 15 metros. Eu estou arriscando, tá, querido? Não tem nada escrito isso na Bíblia, é só uma suposição, para dar tempo de chegar até Pedro. E a 10 metros de distância, seria quase impossível não reconhecer uma pessoa. Mas por causa do medo, preste atenção que eu vou dizer agora que isso é muito sério. O medo cega o nosso entendimento. O medo cega a nossa visão. O medo faz paralisar tudo em nós. O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles estavam tão aterrorizados pela tempestade que quando vem a solução, eles não enxergaram a solução. Eles tiveram medo. Mas por causa da voz de Jesus, e mesmo assim, paralisados, o único que entendeu o que era ter fé era Pedro. Será? Porque Pedro sempre foi o cara ousado. Pedro é o cara que arranca a espada, arranca a orelha de mal. Pedro é o cara que quer brigar com todo mundo. Pedro é o cara ousado. Mas talvez Pedro seja como eu e você. Já pensou nisso? Porque às vezes a gente acha que nós somos ousados e temos muita fé. Mas na verdade a gente quer provar a fé que nós temos. E foi exatamente isso que Pedro fez. Senhor, se for realmente o Senhor, faça com que eu ande até o Senhor. Por isso que eu creio que ele estivesse muito perto. Só que, no meio de uma tempestade, você começa a andar sobre as águas, você já fica maravilhado, está acontecendo um milagre, está acontecendo algo esplêndido ali, fantástico. E de repente, por causa do barulho da tempestade, as adversidades, ele começa a perder o foco. Ao invés do nível da fé subir, o nível da fé desce. E nesse instante que a fé, o medo toma o lugar da fé, o medo começa a pesar Pedro, fazendo com que ele comece a afundar. E o desespero é tão grande que no capítulo 14, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E o que eu quero agora trazer aqui para os irmãos é, quando eu estava falando até sobre fé, eu vejo algo muito de Deus aqui. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou sendo guiado pelo Espírito por algo que eu não estava nem aqui, vamos dizer, no script. Mas sabe que eu creio muito nisso, que tem pessoas que são guiadas pelo medo. Tem pessoas que têm medo de investir. Tem pessoas que têm medo de avançar no conhecimento. Tem pessoas que têm medo, às vezes até de sair de casa. Tem pessoas que usam até versículos da Bíblia para dar embasamento no seu medo. Você quer ver uma coisa? Eu não estou aqui fazendo apologia que você deva sair de casa por causa do Covid, eu não estou falando isso. Eu não estou aqui incentivando os irmãos a não acreditarem no Covid, pelo contrário, é real. O vírus mata. Mas não deixe que o medo afunde você como Pedro. Ah, não, eu tenho fé que Cristo me protege. Mas quando vem a adversidade, você afunda, querido. Eu afundo. Todos nós podemos afundar se nós deixarmos o medo nos direcionar. Porque o nosso norte é Cristo. Se eu perco o foco em Cristo, eu vou afundar. Porque vamos ser sinceros aqui e vamos nos atentar ao seguinte: no meio desse Covid, no meio dessa turbulência, que hoje falaram, glória a Deus, que existe uma estimativa, uma probabilidade de que a vacina, porque começaram testes com uma vacina, e possivelmente vamos ter fé e orar muito para que isso seja até antes, que a vacina comece a ser até aprovada em junho do ano que vem. Até quando vamos deixar o medo controlar toda a nossa vida? Volto a reforçar aqui, queridos, eu não quero dizer que você saia de casa. Eu estou dizendo que é o seguinte: tenha fé. Não vá à toa num supermercado porque você não tem nada para fazer. Não vá num shopping center e bater perna. Não vá para a praia, siga as orientações, que é importante. Mas o que eu estou dizendo é que no meio dessa pandemia, nós não temos mais ninguém. Qual é a única pessoa que nós temos?
aquele que pode fazer com que a gente ande sobre as águas. No meio dessa pandemia, nós só temos a Jesus. É quem agora nós devemos nos agarrar. É quem agora nós devemos entender que o medo não pode nos impedir de caminhar sobre as águas. O que é caminhar sobre as águas? É não ter medo. É sim entender que o vírus existe, que ele é mortal, mas não ficar paranoico, não ficar amedrontado. É confiar no Senhor. É olhar para Ele e falar, Senhor, eu confio no Senhor, tomando todos os cuidados, tá, querido? Não é ser um religioso extremista, é falar assim, não, eu estou blindado, eu estou protegido pelo Senhor, não usar máscara, apertar a mão de todo mundo, abraçar todo mundo, não é isso. Temos que ter consciência do que está acontecendo. Mas quando eu falo que andar sobre as dificuldades, é você entender que o mundo passa por um processo de reforma. O mundo está passando por um processo que a gente não estaria acostumado de viver. Mas, como eu disse já algumas vezes, é como se Deus estivesse dando reset no mundo e tudo está trabalhando para melhorar. Então, eu creio que quando você falar para Deus assim, Deus, se o Senhor está comigo, me faça andar sobre as águas, eu quero dizer para você que está acompanhando essa transmissão, não tenha medo, porque se Deus fala que você vai andar sobre as águas, diante dos seus problemas, dificuldades, você vai vencer. Porque uma das coisas que eu vi no texto e me atentei é que Jesus, ele deu um destino para os discípulos. Qual é o seu destino? É chegar do outro lado da margem. O seu destino não era só entrar dentro do barco. O seu destino não é só navegar no meio dessa tempestade. O seu destino é chegar na reta final, é chegar do outro lado, porque do outro lado tem coisas muito maiores do que dentro do barco. Então, voltando, quando Jesus bota os discípulos dentro do barco, Jesus está ensinando sobre fé. E ele diz o seguinte, tire do trono o medo e comece a colocar Cristo Jesus no trono novamente. Tira o medo da sua vida, tira o medo, o pânico, o pavor da sua vida e comece a se entregar para Jesus, porque além dele fazer andar sobre as águas, talvez em algum momento você vai olhar para o lado e vai ver as adversidades, vai, mas saiba que Ele está tão perto de você que Ele vai segurar nas suas mãos e vai puxar você para fora. Mesmo que você fique submerso, Jesus ele vai te tirar do fundo e vai te botar de pé novamente. E eu encerro até a minha mensagem para não prolongar, que naquela situação que Pedro afunda, naquela situação que até mesmo os discípulos estão olhando para Pedro, eu fico me imaginando como discípulo lá. Eu vou representar um discípulo, tá? Vou tentar interpretar aqui, no meio daquela situação, vendo Pedro andar sobre as águas. Aí eu estou vendo agora que Pedro fala assim, Senhor, se és o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Calma aí, Pedro, como assim você vai até o fantasma? Você está louco? E de repente Pedro fala, Júnior, fica na sua que agora é comigo e com Jesus. Ele vai e anda. Quando Jesus ele afunda, eu fico, cara, eu sabia que não ia dar certo isso. Vocês estão vendo, olha só o que está acontecendo. Quem que vai ajudar esse cara? Eu acredito que Pedro está muito longe do barco, não está perto. Porque se eu der uns 4 passos do barco, eu já estou longe do barco. Vocês estão entendendo isso? Eu não posso lá salvar, você vai salvar. Não, mas o que eu quero dizer para você? Preste atenção. Quando você se dispõe a ter fé, Jesus vai mostrar para você como é que funciona andar sobre as águas. E mesmo que você afunde, volta a dizer, Jesus te coloca novamente na superfície, para você não se afogar. Mas no meio dessa tempestade, Jesus quer ensinar você a ter fé. Volto a dizer, já até fecho aqui para ensinar a vocês algo. Não é o simples fato de nós estarmos passando por uma grande tribulação. Me perguntaram uma vez, pastor, você acha que é da vontade de Deus a pandemia? E a minha resposta é, não é da vontade de Deus, é a permissão de Deus para que a gente comece a entender o que é fé. No meio dessa dificuldade, temos que entender o que é fé. Talvez a gente possa achar o que é fé, mas Deus não quer que a gente ache o que é fé, devemos provar a fé. Em alguns momentos nós vamos andar, vamos afundar? Sim. Mas qual é o momento e o que nós devemos fazer? O momento é esticar a sua mão para cima.
Esse momento é falar: Deus, me salva. E eu creio, queridos, pela fé, Jesus, Ele te faz andar sobre as águas novamente. Aí eu convido agora o Ministério do Louvor, e nós vamos aqui cantar uma canção, e eu quero dizer algo para vocês, algo que Deus está falando comigo aqui, sobre pessoas que perderam sua fé, sobre pessoas que perderam a ideia do que é fé. Eu quero dizer uma coisa para você que está me acompanhando nessa transmissão. Deus ama você, Deus não abandona você. Você não está sozinho, porque Deus vai fazer você andar sobre as águas. Mesmo que o sol se ponha, mesmo que venha a escuridão, mesmo que você olhe para os lados e não veja mais solução alguma, Deus vai fazer você andar sobre as águas. Deus vai fazer você andar sobre esses lugares. Crê somente. Crê somente. Crê somente, porque Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que acalma a tempestade. Deus é o Deus que te faz andar sobre as águas. Então, mesmo diante da dificuldade, fale com Ele: Deus, me salve agora. Esse é um apelo que eu faço para você que está assistindo essa transmissão. É hora de aceitar Jesus, porque talvez o seu barco esteja já afundado. Talvez o seu barco esteja lá embaixo. Talvez você esteja até já no fundo do poço. Então essa é a hora de você acordar para a vida e entender que Deus vai fazer você andar sobre as águas. É hora de você entender que você, mesmo que não tenha um templo, não tenha um lugar, mas você dentro da sua casa, você pode aceitar Jesus aí onde você está. Porque a fé que está dentro de mim me faz andar sobre as águas e dizer aqui para você: aceite a Jesus agora, porque a sua vida vale muito para Ele. Enquanto o Ministério Louvor estiver adorando aqui, ouça essa canção, entenda do que Deus quer falar com você. Eu creio que diante da fé, Deus vai fazer você andar sobre as águas em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono,
paixão, minha canção, e o meu louvor. Percebe então aí que se o mar te fizer aí submergir, as mãos do Senhor vão te fazer estar sobre as águas e você vai andar sobre as águas. E eu creio que no meio dessa grande turbulência, nada é por acaso. Eu quero encerrar aqui a minha palavra dizendo que o que os discípulos passaram foram um momento de aprendizagem. Um momento de amadurecimento, porque no livro de Marcos, vai dizer o seguinte, que quando fala de Jesus andar sobre as águas, Jesus fala para eles que é como se ele estivesse falando assim, olha, eu tive que fazer isso porque na multiplicação dos pães e dos peixes vocês endureceram o coração, vocês não entenderam. E às vezes Deus permite que andemos sobre as águas para começar a enxergar pela fé o que Ele quer fazer na nossa vida. Então nada é por acaso, tudo tem um projeto de Deus. Saiba que Deus tem um projeto lindo para a sua vida. E eu creio que a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e transforma, gera amadurecimento. E eu gostaria de orar agora por você e pela sua família. Pai, que nessa noite, Deus, onde estiver ali, Deus, 1, 2 ou 3 ou 4, uma família, onde houver ali filhos e filhas de Deus. Pai, ali onde houver, Deus, aqueles que conclamam o Teu nome, aqueles que se entregam totalmente. Pai, a minha oração, Deus, nessa noite é que o Senhor venha visitar a cada um, venha apresentar, Deus, a Tua glória, venha fazer com que eles andem sobre o mar. Pai, que a palavra de hoje, Deus, não venhamos a esquecer, mas que fique guardado no nosso coração, para que possamos entender o que é fé. Que a fé, ela não pode estar relacionada ao medo,
e que o medo ele seja retirado. Pai, retira de nós o medo, retire de nós, Deus, todo o medo, Deus, de te buscar mais, o medo de investir, um medo de buscar conhecimento, um medo de caminhar, um medo, Deus, às vezes até de o que vai ser de mim se eu aceitar a Jesus. Não, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te pedimos, retire o medo do centro de nossas vidas e que o Senhor seja entronizado, o Senhor seja o centro de tudo em nós. Pai, visite cada família, supre as necessidades de cada um que está agora, Deus, talvez enfermo dentro de casa. Nós queremos, Deus, aqui como igreja, nós como Ministério de Louvor, profetizar as famílias agora, a pessoas que estão acometidas pelo Covid. Nós queremos profetizar a cura, porque o Senhor é a cura. E através da fé, Deus, serão curadas. Através da fé, como nós temos aí várias referências na Bíblia, que através da fé foram curadas. Pai, retire o medo, Deus, e que essa fé, Deus, venha trazer a cura, venha trazer renovação, venha trazer uma atitude diferente na vida de cada um. Pai, nós cremos na Tua Palavra e cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, derrame a Tua graça sobre cada um de nós. Derrame a Tua graça, Deus, sobre cada filho e filha. Derrame o Teu poder, Deus, e que possamos confiar na Tua Palavra e que possamos caminhar sempre. Senhor, que possamos andar sobre as águas e que possamos estar juntinhos com o Senhor, porque sabemos, Deus, que através da Tua Palavra o Senhor está conosco a cada passo. Pai, ajude aquele que está caído, Deus, levante aquele que está, Deus, deitado, e que o Senhor venha renovar as nossas forças, o Senhor venha renovar aqueles que está, Deus, cansado, fadigado. Pai, que o Senhor manifeste a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Queridos, eu aqui me despeço e peço ao Senhor, Deus, que Ele visite a Tua casa, a Tua família. Deixamos aqui um abraço dos nossos pastores e eu deixo em particular para minha esposa, a pastora Mariana, para o meu filho Murilo, dizer que eu amo vocês, a minha mãe, minha tia, todos os meus amigos aí que estão acompanhando, o meu padrasto. Eu quero dizer que Deus seja o centro da vida de vocês, que Deus seja o seu norte, que a palavra de Deus alcance o coração de vocês e transforme a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Pai, assim encerro, Deus, essa reunião de hoje e que todos possam ser abastecidos pelo Senhor, que nenhum mal possa chegar à nossa casa, que nenhum mal, Deus, possa chegar sobre a nossa família, nos livre de todo acidente, de toda cilada, de toda facção, de todo Covid, nos livre, Deus, de tudo aquilo que venha fazer mal a nós. E o nosso coração não seja endurecido, mas esteja aberto e receptivo a tudo que o Senhor venha falar durante essa semana conosco. Essa, Deus, é a nossa oração, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, continue orando à meia-noite, continue orando por nós e que, em nome de Jesus, Deus libere a cura sobre o Brasil. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.